Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos ministrar mais uma super aula bastante específica. Qual que é o assunto dessa aula? Chama-se atendimento, né? Política de atendimento. Tudo bem, professor, política de atendimento. Política de atendimento de alguma coisa, claro, né? Ou para algum público específico. Neste caso aqui, o nosso público específico no edital consta algo relacionado com o quê? Com C de criança e A de adolescente. Ou seja, na aula de hoje eu trago para você a política de atendimento a crianças e adolescentes. Professor, quando a gente fala a palavra política de atendimento, o que significa dizer? Significa dizer quais são os direitos de um determinado grupo, né? Objeto aqui da política pública, de política de atendimento. Quais são os direitos, né? De quem? Das crianças e do adolescente. Professor, tudo bem. Política de atendimento, qual que é o nosso norte? Onde que nós vamos nos espelhar? Vamos espelhar no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que, salvo engano, é a Lei 8.069 de 1990. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, em um dos seus capítulos, traz especificamente qual a política de atendimento a crianças e adolescentes, né? Antes da gente entrar nos artigos, eu quero fazer um comentário para você de como que o aluno consegue ficar competitivo. O aluno ficar competitivo, é claro que tem que ter aí diversos comportamentos que deverão ser exercidos para que o aluno fique competitivo. Mas, entre um deles, muito importante, é que o aluno vai ter que ter a sabedoria de interpretar o conteúdo do edital. Por exemplo, lá no seu edital, lá está claramente políticas de atendimento de crianças e adolescentes. Rapaz, se você olhar isso aí, você vai perceber o seguinte, você vai encontrar muita coisa disponível. O aluno competitivo, ele vai imaginar políticas de atendimento de crianças e adolescentes. Quem que é o responsável pelo atendimento de crianças e adolescentes? Claro, segundo a Constituição Federal, é o poder público. É o poder público, é a administração pública. Então, o poder público é o grande gestor da política de atendimento de crianças e adolescentes. Professor, mas tudo bem, aonde que está previsto isso? Está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o aluno competitivo, ele tem que ter, primeiro, essa visão. Determinado assunto do edital, está lá, qualquer que seja, esse documento aqui, esse assunto aqui, tem alguma norma, tem alguma lei regulamentando? Tem. Então, vou lá que você tem que estudar, porque uma coisa eu já te garanto, eu garanto para vocês, o legislador, o examinador, ele jamais poderá contrariar essa lei, porque se contrariar essa lei que trata especificamente desse assunto, incorrerá em quê? Em diversos recursos e a sua questão pode ser anulada e examinador nenhum deseja que a sua questão seja anulada. Então, a primeira coisa é você estudar lá, tá? Nesse sentido, vamos lá. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente tem uma parte especial, tem um título específico sobre política de atendimento. Vem comigo aqui. A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do DF e dos municípios. E aí, professor? E aí que esse artigo 86 disse muitas coisas, né? Primeira coisa, só quero reforçar aquilo que eu falei no comecinho da aula. Política de atendimento, ou seja, quais são os direitos? Olha, direitos, né? Direitos, política de atendimento. Ou seja, a lei vai trazer aqui claramente quais são esses direitos. Outra coisa muito importante, ele diz o seguinte, conjunto articulado de ações governamentais. Professor, governamentais significa dizer que vai ser responsabilidade de quem? Do poder público. Professor, mas tudo bem, aqui no Brasil nós temos esfera federal, estadual e municipal. Só que o legislador ele foi bem claro que essa entidade governamental são todas elas da União, dos estados, DF e municípios. Tá? Professor, essa política de atendimento é exclusiva dos entes governamentais? Não.
também não governamental, ou seja, quando você lê um texto que tem governamental e não governamental, significa dizer que o legislador utilizou um princípio aí da universalidade do atendimento. Então, todos têm responsabilidade aí na proteção dos direitos de atendimento das crianças e do adolescente. Bacana? Ok. Conclusão, o artigo 86, qual que é a ideia que você deve levar? Que a política de atendimento é um direito e a política de atendimento deverá ser executada de forma articulada pelo poder público, entes governamentais e não governamentais de todas as esferas de governo do país. Bacana? Fechou, né? Artigo 87. Já vou adiantar para vocês. O artigo 87 e o artigo 88 são os dois artigos mais importantes desta aula. Por quê, professor? Porque ele diz claramente aí onde deveremos atuar na política de atendimento. No primeiro, o artigo 87, ele fala linhas de ação. Professor, como assim linhas de ação? Quando a gente fala política de atendimento de crianças e adolescentes, gente, são coisas aí bastante amplas. E o legislador, ele trouxe 7. Tá? 7. Então, são o quê? Linhas de ação. São 7 linhas de ação específicas de atuação na política de atendimento. Ah, professor, você vai ler todas elas? Com certeza. Mas olha só para você ter uma ideia da concepção. Linhas de ação. Uma das linhas de ação de atendimento é criar um canal de pessoas desaparecidas. Como assim, professor, de pessoas desaparecidas? Crianças e adolescentes desaparecidos. Que mais, professor? Pais responsáveis também desaparecidos, né? Porque o pai ou o responsável vai afetar lá os direitos das crianças, né? Vai afetar os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, são linhas gerais, linhas de ação que o poder público, tanto governamental quanto não governamental, de forma articulada, deverão atuar. Então, são quantas? São 7. Professor, por que você falou o artiguinho 88? Gente, você tem que estudar os dois artiguinhos, é muito importante. O 87 define linhas de ação. O 88 vai definir quais são as diretrizes, né? As diretrizes, né? Ou seja, aqui nós temos aí potenciais questões de prova do examinador. Ele pode pegar uma diretriz, que está prevista um dos incisos do 88, e colocar na prova que esse cara aqui é uma linha de ação. Mas o aluno nosso aí, aluno do LAC, eu tenho certeza que não vai cair nesse erro. Bacana? Então vamos lá, vamos falar quais são as linhas de ação. O legislador, ele previu aqui 7 linhas de ação, sendo uma linha de ação geral, políticas sociais básicas, né? Sociais básicas, né? Educação, saúde, alimentação, segurança. São todas políticas sociais básicas do cidadão e especificamente das crianças, né? Ou seja, então o legislador, ele fez questão de criar uma linha de ação geral. Você pode até anotar aqui no seu caderninho, né? Colocar aí, ó, geral, tá? E nós temos agora 6 linhas de ação bastante específicas, né? Na qual você deverá aí, saber na hora da prova. Primeira linha de ação específica, olha só, serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e prevenção e redução de violações de direitos e seus agravamentos ou reincidências, né? Então, bem específica. 3. Serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Olha, é bem específico esse item 3, né? Ou seja, o poder público ele deverá organizar um serviço de prevenção e atendimento. Para quem? Para aquelas crianças que foram vítimas, olha aí, ó. Aqui são apenas as vítimas. É bem específica, né? De quem? Negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão. Qual que é a base dessa linha de ação? Vai oferecer, ó, médico e psicossocial, né? Olha,
atendimento médico e psicossocial, né? Então é bem específica essa linha de ação. Mas não tem como não comentar isso com vocês, né? Toda vez que eu leio um inciso como desse aqui, que fala lá, vítimas de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão, né, cara? Eu lembro aí diversas notícias que foram vinculadas aí dos meios de comunicação, né, tanto federal, nacional, estadual, municipal, né, de crianças que são vítimas de violência, né? Então aqui nós temos um poder público tem a obrigação de criar uma linha de atendimento especial para as vítimas dessas atrocidades contra as nossas crianças, né? Próxima linha de ação é uma linha de ação bastante específica, inclusive foi a linha de ação que eu utilizei como exemplo. É uma linha de ação específica para pessoas desaparecidas. Que tipo de pessoas? Vem comigo. Serviço de identificação e localização. Identificar e localizar quem? Pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidas, né? Com base nesse item 4, isso eu posso falar para você com bastante conforto, dado até a minha idade que eu tenho. Eu vi nascer o Estatuto da Criança e do Adolescente, e nos primeiros anos lá da década de 90, começou uma febre nacional de que tanto do poder público quanto das empresas, da sociedade civil organizada, as entidades não governamentais, no sentido de localizar esses desaparecidos. Então era comum, ainda hoje tem, mas não na mesma proporção. Eu acredito que o poder público poderia até incentivar isso mais. De que, professor? Tinha aí, você comprava algum produto e esses produtos tinham as fotinhas das crianças, nos rostos das crianças desaparecidas, né? E graças a Deus, né, conseguiram aí localizar muitas crianças desaparecidas que foram raptadas, ou se perderam. Gente, de todo jeito, né? Então nós tivemos essa política dos desaparecidos, foi motivada, essa ação foi motivada por essa política aí, desse serviço aí, que é o poder público, se mobilizou, claro, primeiro entre os poderes públicos, né, as esferas públicas, as pessoas políticas, e depois no setor produtivo das empresas, para estamparem aí a foto, né? Muito importante essa linha de ação. Quinta linha de ação, proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então está protegendo aí, dando proteção jurídico e social na defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? Sexto, política e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes, né? É claro que o item 6º está na máxima, inclusive da Constituição Federal e do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, é o seguinte: o pater poder, pater, colocando pater do pai, né? Do que? Pai, da mãe também, da criança ter o convívio com os pais, né? Os pais, né? É claro, dado uma situação, inclusive, de infração, o que vai acontecer? Ela vai ser o quê? Afastada, né? Porque está colocando em risco aí, né, o convívio. Então, tem uma política de quê? De tentar reduzir, abreviar esse afastamento. Qual que é a ideia? Criança tem que ficar com o pai e a mãe, né? O pai e a mãe, tem que ficar com o pai e a mãe aí. O convívio é um direito, né? Porque o pai e a mãe que educa, né? Ou deveria ser. E se não está sendo, o Estado, o poder público, tem que intervir para corrigir. A última linha de ação é uma linha de ação bem específica, destinado ao acolhimento, que é uma coisa, e a adoção, né? E a adoção de crianças, né? Vamos lá, né? Campanha de estímulo ao acolhimento sob a forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. Olha só, então convívio familiar, gente, é o correto. As crianças devem conviver com o pai e a mãe,
convívio familiar é sagrado, né? Então, o acolhimento, ele é o quê? Provisório ou adoção. A adoção já é a guarda definitiva. Então, tem essas campanhas aí de estimular o acolhimento e a adoção das crianças, né? Claro, crianças, no caso de adoção, que não possuem convívio familiar, por diversos motivos. Aí, chega agora, eu passo para vocês a experiência de concurseiro. Vem comigo aqui. Está lá especificamente, ou seja, o legislador, ele deu ênfase e quis aí criar uma prioridade, uma ênfase muito grande. E claro, gente, examinador adora isso. Tá? Especificamente, qual tipo de público? Interracial de crianças maiores, crianças maiores. É sabido por todos, né, que a adoção, as famílias costumam adotar recém-nascidos, né? Aí, quanto maior a idade das crianças, menor a probabilidade de ser adotado. E adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiência de grupos de irmãos, né? Então, tá aí para a galera. Eu passei para vocês aqui quais são as 7 linhas gerais de atendimento, né? Próximo item, o artigo 88, um dos principais artigos, junto com 87, que vem dizer o seguinte: são diretrizes da política de atendimento, ou seja, nós já sabemos quais são as linhas gerais de atendimento, agora as diretrizes, como que ela vai se realizar de fato de direito. E isso quem está trazendo é o artigo 88. Primeira diretriz, municipalização do atendimento, ou seja, qual que é a intenção do legislador aqui? Ele quer o seguinte: gente, nós temos quantas esferas? Nós temos governo federal, tá certo? Temos governo federal, temos governo estadual, governos estaduais, e nós temos os municípios. Desses 3 poderes, desculpa, não são poderes, dessas 3 esferas, essas 3 esferas de governo, essas 3 pessoas políticas, qual é aquela que tem base territorial e tem uma delimitação clara e precisa de responsabilidade? É o município. Né? O município é local, está ali. Ou seja, a intenção do legislador é que essa política de atendimento a crianças e adolescentes seja o quê? De forma municipal. Né? Então, os municípios devem se organizar para o atendimento das crianças e do adolescente. Então, essa é a primeira diretriz da política. A segunda diretriz vem ampliar um pouco mais. Ele fala o seguinte, né? Criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas segundo leis federais, estaduais e municipais. Né? Vamos para as explicações, que aqui eu tenho que explicar algumas coisas muito interessantes, importantes. Né? Primeira coisa, criação de conselhos municipais, estaduais e nacional. Esses conselhos, eles serão, olha só, deliberativos. Ou seja, possuem poder de decisão, tá? Possui poder de decisão, tá? Possui poder de decisão. Além de decisão, controladores de gestão, né? Em todos os níveis. Então, esses conselhos que eles vão. Quem que vai fazer parte do conselho? Assegurada a participação popular paritária, né? Professor, como assim? Então, ele tem poder de decisão. Quando fala paritária, tem aqui, participação popular. Esse não popular significa o não governamental. E nós temos aqui o governo da administração pública, né? Professor, paritário significa dizer que vai ser um determinado percentual dos dois. Quem que vai definir os percentuais de paridade? As leis, né? Então, aí tem as leis aí específicas para a constituição desses conselhos. Por exemplo, no Conselho Nacional vai ser a lei federal. No Conselho Estadual vai ser a lei estadual. E nos municípios, os municípios. Pronto, está aí
Ou seja, o órgão gestor da política de atendimento será realizado através desses conselhos, né? Pronto. Então, são aí a segunda diretriz do atendimento. Tem mais, professor? Tem mais. Vem comigo, né? Terceiro, criação e manutenção de programas específicos, observada a descentralização político-administrativa, né? Mais uma vez, professor concurseiro já chama atenção. Potencial questão de prova. O examinador adora colocar isso, principalmente naquelas perguntas de múltipla escolha, né? A, B, C, D ou E. Olha só. Primeira coisa, ó, descentralizada. Aí já fala, descentralizada especificamente para quem? Para os municípios, né? Tá? Político, administrativo. A gestão desses programas de governo deverão ser descentralizados. Para completar, preferencialmente nos municípios onde vai ocorrer, de fato, o atendimento segundo a legislação. Quarto, manutenção de fundos nacional, estadual e municipais, vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente, né? Um dos conselhos mais atuantes em relação a isso são os famosos conselhos tutelares, né? São os conselhos tutelares, ou seja, a lei, o legislador, quis garantir que os recursos, o dinheiro, fundos significa o quê? Os dinheiros, os recursos, o orçamento necessário para a implementação dessas políticas, né? Quinto, integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua a autoria de ato infracional, né? Muito importante isso. Vem comigo aqui, então. Normalmente isso aí fica tudo na base lá no Conselho Tutelar, né? No Conselho Tutelar, lá nós temos o juiz responsável pela vara, tem o representante do Ministério Público, tem o representante da Defensoria. Quando a gente fala segurança pública, nós estamos falando aqui, olha só, preste atenção, nas forças, o quê? Polícia, né? Nas forças policiais, né? Na polícia. Tanto é que, olha só, atribua ato infracional, né? As crianças e adolescentes, nós já sabemos isso, de acordo com o artiguinho 228 da Constituição Federal, né? Olha só, eles não cometem crimes, tá? Os menores de 18 anos, eles vão cometer o quê? Ato infracional. Se é um ato infracional, a polícia vai apurar, não é isso, a responsabilidade e vai encaminhar para esse órgão unificado, no Conselho Tutelar. Lá nós vamos ter o quê? Ó, Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública, Assistência Social, no caso aqui do Conselho, especificamente do município, preferencialmente no mesmo local, para efeito de agilização e atendimento inicial. Tá? Professor, para que tudo isso, professor? Porque nós vamos ler agora o item 6º, que ele fala o seguinte, olha só, são coisas diferentes. Você não pode ler no automático, você tem que prestar atenção nesses detalhes. Integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria. Parou. Tirou o quê? Segurança Pública, porque a Segurança Pública, Polícia, ato infracional. Conselho Tutelar, que vai ser o órgão gestor dos direitos da criança e do adolescente, encarregados da execução. Parou. Aí. Então, vai ter essa integração também na execução e também no atendimento inicial. Execução de quem? Das políticas sociais básicas e de assistência social para efeito de agilização do atendimento de criança e de adolescentes inseridos em programas de acolhimento familiar, programa de acolhimento familiar ou institucional, com vista na sua rápida reintegração à família de origem, ou se tal solução se mostrar comprovadamente inaviável sua colocação em família substituta em quaisquer das modalidades previstas no artigo 28 desta lei. Então, aqui é outra
outra diretriz, né? Então, essas duas diretrizes, qual que é a diretriz? Agilidade no atendimento, agilidade aí nas demandas sociais do atendimento da criança e do adolescente. Isso que basicamente é o resultado do item 5 e do item 6 das diretrizes gerais. Vamos lá? Vamos lá, tem mais. Item 7, sétima diretriz. Mobilização da opinião pública para a indispensável participação dos diversos segmentos da sociedade. Então, o poder público, através da lei, vai ter que o quê? Mobilizar a opinião pública. Como se faz isso? Através de campanhas publicitárias e parcerias com os veículos de comunicação. 8. Especialização e formação continuada dos profissionais que trabalham nas diferentes áreas de atenção à primeira infância, incluindo os conhecimentos sobre os direitos da criança e sobre desenvolvimento infantil, ou seja, qualificação contínua do pessoal que trabalha aí com as crianças e adolescentes, né? Item 9, formação profissional com abrangência dos diversos direitos da criança e do adolescente que favoreça a intersetorialidade do atendimento da criança e do adolescente e seu desenvolvimento integral. E, finalmente, última diretriz, a diretriz número 10, realização e divulgação de pesquisa sobre o desenvolvimento infantil e prevenção da violência, ou seja, setor estatístico aí, gerenciar sobre estatística. Então, essas são que as diretrizes. O último artigo deste capítulo é o artigo 89, que ele vem falar lá dos membros do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais lá da criança e do adolescente, né? A função de membro do Conselho Nacional e dos Conselhos Estaduais e Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente é considerada de interesse público relevante e não será remunerada, né? Ou seja, tem que ser voluntária a atuação. Então, está aí para a galera aí o membro desses conselhos, né? É claro que no Conselho Tutelar nós temos lá vários servidores públicos, né, em especial dos municípios, mas lá nós temos também servidores do Estado cedidos, tem servidores também aí da União lá, trabalhando de forma de cooperação técnica, é um dos meios, né? Bacana? Então, com certeza, eu tenho certeza que nós atendemos aí o conteúdo de política de atendimento. Preste muita atenção no artigo 87 e no artigo 88. Bacana? Vamos encerrar aqui com Aristóteles, né? Pupilo de Sócrates, né? Foi aluno de Sócrates, né? Um dos maiores filósofos da história mundial, né? A educação tem raízes amargas, mas os seus frutos são doces, né? Ou seja, o que significa isso aqui, né? A educação tem raízes amargas. É difícil aprender a educação, é difícil, né, educar, não é fácil, é amargo. Você tem que mudar comportamentos, posturas, tem que dar exemplos. Mas, uma vez que você conseguiu educar, os frutos são doces, né? A sociedade, com certeza, agradece. Educação é tudo, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Fui. Clique like.